Do alto, as ruínas de civilizações esquecidas parecem cicatrizes na face da terra, testemunhas silenciosas de uma grandiosidade que o tempo insiste em apagar. Pirâmides imponentes, anfiteatros desmoronados, muralhas que um dia protegeram impérios. Cada pedra conta uma história de humanidade. Em contraste, as cidades modernas, com seus arranha-céus reluzentes e redes complexas de luzes, pulsam com a energia incessante da vida contemporânea. Nesses extremos, entre o eco do passado e o zumbido frenético do presente, reside uma pergunta fundamental que ecoa através dos milênios. Como chegamos aqui? E o que nos espera no vasto e desconhecido futuro? Esta é uma jornada épica, uma odisseia através do tempo e do espaço para desvendar os mistérios da nossa própria existência. Vamos mergulhar nas profundezas da história, explorar as origens mais remotas da humanidade e testemunhar a ascensão e queda de civilizações que moldaram o mundo que conhecemos. Desde os primeiros passos hesitantes de nossos ancestrais até os dilemas complexos da era digital, cada capítulo revela uma peça do quebra-cabeça de quem somos. Prepare-se para uma aventura que desafiará suas percepções e expandirá sua compreensão sobre a intrincada tapeçaria da civilização humana. Nossa história começa muito antes das primeiras cidades, dos primeiros reinos, ou até mesmo da escrita. Ela começa com a humanidade em seu estado mais primordial, como caçadores-coletores nômades. Imagine nossos ancestrais vagando por paisagens selvagens, em perfeita sintonia com os ritmos da natureza, dependendo de sua astúcia e habilidades de observação para sobreviver. Eles seguiam as manadas, colhiam frutos e raízes e desvendavam os segredos das plantas medicinais. A vida era uma constante busca por alimento e abrigo, uma existência desafiadora, mas profundamente conectada ao meio ambiente. A humanidade, como protagonista coletiva, enfrentava desafios e adversidades diárias, mas cada um deles forjava uma resiliência indomável. Por milhões de anos, o planeta Terra foi palco dessa existência nômade com a humanidade e o meio ambiente, em uma relação de dependência brutal. No entanto, uma revolução silenciosa estava se gestando, um ponto de virada que mudaria para sempre o curso da nossa história, a Revolução Neolítica. Há cerca de 12 anos, em diferentes partes do mundo, nossos antepassados começaram a observar o ciclo das sementes, a entender o crescimento das plantas e a perceber que poderiam controlar seu próprio suprimento de alimentos. A agricultura nasceu e, com ela, a necessidade de permanecer em um único local para cuidar das plantações. Isso marcou o fim do nomadismo e o início da sedentarização. Os primeiros assentamentos surgiram, pequenas comunidades que logo cresceriam em vilarejos e, eventualmente, em cidades. A domesticação de animais, como cães, cabras e ovelhas, complementou a agricultura, fornecendo não apenas alimento, mas também força de trabalho e matérias-primas. Essa mudança fundamental exigiu uma organização social completamente nova. As civilizações antigas, os pensadores e as culturas começaram a surgir, com a humanidade desenvolvendo estruturas complexas para gerenciar recursos, resolver conflitos e proteger suas novas moradas. A vida deixou de ser apenas sobre sobreviver e passou a ser sobre construir. Uma das maiores invenções desse período, e talvez de toda a história da humanidade, foi a domesticação do fogo. Inicialmente usado para aquecer e afastar predadores, o fogo transformou-se em uma ferramenta multifacetada. Cozinhar alimentos tornou-os mais digeríveis e nutritivos, impactando diretamente nossa evolução cerebral. A luz do fogo estendeu o dia produtivo, permitindo a criação de ferramentas e a socialização noturna. A capacidade de controlar o fogo representou um salto gigantesco na relação da humanidade com o meio ambiente, conferindo-lhe um poder sem precedentes sobre os elementos.
A partir desse momento, a humanidade não era mais apenas uma parte da natureza. Ela estava começando a moldá-la. Esses primeiros passos foram cruciais. A capacidade de cultivar a terra e de se estabelecer em um lugar fixo liberou tempo e energia que antes eram dedicados à caça e à coleta. Esse excedente de tempo e recursos permitiu o desenvolvimento de novas habilidades e tecnologias. Surgiram os artesãos, os comerciantes e, eventualmente, os líderes. A humanidade estava no limiar de uma nova era, pronta para construir as primeiras civilizações e impérios, que deixariam marcas indeléveis na história. A complexidade da vida em comunidade, a necessidade de leis e a busca por um propósito maior estavam apenas começando a se manifestar. Antes de continuarmos nossa viagem fascinante, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A humanidade, agora mais organizada e com recursos mais estáveis, começou a experimentar a vida em comunidades cada vez maiores. As aldeias se transformaram em centros vibrantes onde a troca de ideias e a especialização do trabalho se tornaram a norma. Essa nova forma de viver, no entanto, trouxe consigo novos desafios e adversidades. A proximidade de muitas pessoas em um mesmo lugar exigia regras, hierarquias e, acima de tudo, cooperação. A necessidade de gerenciar a água para irrigação, de armazenar alimentos e de defender os assentamentos de invasores impulsionou a inovação e a complexidade social. É aqui que o palco se prepara para o surgimento das primeiras grandes civilizações antigas, os berços de tudo o que conhecemos hoje. No crescente fértil, uma faixa de terra em forma de lua crescente que se estende do Mediterrâneo ao Golfo Pérsico, as condições eram ideais. Nossos ancestrais encontraram rios caudalosos, o Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia e o Nilo no Egito, que forneciam água abundante para a agricultura e depositavam sedimentos férteis que enriqueciam o solo. Esses rios não eram apenas fontes de vida. Eram as artérias pulsantes que permitiriam o florescimento de sociedades sem precedentes. A Mesopotâmia, a terra entre rios, é frequentemente citada como o berço da civilização. Foi aqui que a humanidade deu um salto monumental, construindo as primeiras cidades-estado. A Suméria, uma das civilizações antigas mais notáveis, emergiu por volta de 4.500 a.C. Cidades como Ur, Uruk e Lagash não eram meros aglomerados de casas, eram complexos centros urbanos, com templos monumentais, mercados movimentados e sistemas de governo rudimentares. O crescimento populacional e a necessidade de registrar transações comerciais, leis e histórias religiosas levaram a uma das invenções mais revolucionárias da humanidade, a escrita. A escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, consistia em marcas em forma de cunha gravadas em tabuinhas de argila úmida. Essa inovação transformou a maneira como o conhecimento era transmitido e preservado. Pela primeira vez, as ideias podiam transcender a memória oral, permitindo que as gerações futuras acessassem a sabedoria e as experiências de seus antepassados. Foi um marco crucial na evolução da humanidade, um passo gigantesco em direção à acumulação e disseminação do conhecimento. Quase em paralelo, a roda, outro invento sumério, revolucionava o transporte e a manufatura. Inicialmente usada em cerâmica, logo foi adaptada para carros e carroças, tornando o deslocamento de bens e pessoas mais eficiente e rápido. Mais uma vez, a humanidade demonstrava sua capacidade inata de inovar e adaptar-se, moldando o meio ambiente e a tecnologia para atender às suas crescentes necessidades. Enquanto a Mesopotâmia florescia, um pouco mais a oeste, ao longo das margens do rio Nilo, outra grande civilização estava tomando forma: o Egito Antigo. O Nilo era a própria essência da vida egípcia. Suas cheias anuais, previsíveis e generosas, fertilizavam a terra
e permitiam colheitas abundantes. Essa previsibilidade e a riqueza do solo egípcio criaram uma sociedade estável e próspera, que duraria por milênios. A organização da sociedade egípcia era notável. Sob a liderança de faraós, considerados divindades vivas, eles construíram monumentos que desafiam o tempo e a compreensão até hoje. As pirâmides, por exemplo, não são apenas túmulos grandiosos, são testemunhos da engenhosidade arquitetônica, da organização social e da profunda crença na vida após a morte que permeava a cultura egípcia. A construção dessas estruturas maciças exigia um conhecimento avançado de matemática, engenharia e um sistema de trabalho altamente coordenado, envolvendo milhares de pessoas por décadas. O Egito também desenvolveu sua própria forma de escrita, os hieróglifos, complexos símbolos pictóricos que contavam histórias de deuses, reis e a vida cotidiana. A medicina egípcia era avançada para a época, com conhecimentos sobre anatomia e cirurgia. A agricultura, a arte, a religião e a política estavam intrinsecamente ligadas, formando uma civilização antiga, coesa e duradoura. Tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, o surgimento de cidades e impérios trouxe consigo a necessidade de leis e sistemas de justiça. A humanidade começou a formalizar as regras de convivência, a delegar autoridade e a estabelecer as bases para o que hoje entendemos como governo e Estado. Os primeiros impérios, como o Império Acádio de Sargão da Acádia, na Mesopotâmia, demonstravam a ambição da humanidade de expandir seu domínio e unificar diferentes povos sob uma única bandeira. Esses primeiros passos, do nomadismo à sedentarização, do surgimento da agricultura à invenção da escrita e da roda, foram mais do que meras mudanças tecnológicas. Foram transformações profundas na própria essência da humanidade. Eles representaram o início de uma jornada contínua de construção, de busca por ordem no caos e de uma incessante vontade de deixar uma marca duradoura no planeta Terra. As civilizações antigas não eram apenas estruturas físicas, eram a manifestação da capacidade humana de sonhar, de criar e de se organizar em uma escala que antes era inimaginável. A humanidade estava, de fato, começando a moldar o mundo à sua imagem. E essa é apenas a parte inicial dessa epopeia. A humanidade, impulsionada por essas inovações e pelo desejo inerente de organização e progresso, continuava sua marcha inexorável. Os berços da civilização, Mesopotâmia e Egito, não eram apenas locais de invenção e desenvolvimento. Eram caldeirões onde as primeiras estruturas sociais complexas eram forjadas, onde o conceito de civilizações antigas ganhava forma e onde os alicerces para futuros impérios seriam lançados. A Suméria, com suas cidades-estado vibrantes como Ur e Uruk, foi um desses epicentros cruciais, um testemunho da capacidade humana de transformar pequenas aldeias em centros urbanos sofisticados. A vida nessas cidades sumérias era uma tapeçaria rica de atividade. Sacerdotes governavam em nome dos deuses, comerciantes trocavam bens exóticos de terras distantes e artesãos dedicavam-se à criação de objetos de beleza e utilidade. A invenção da escrita cuneiforme não apenas facilitou o comércio e a administração, mas também abriu as portas para a literatura, a filosofia e o registro histórico, permitindo que a humanidade começasse a refletir sobre si mesma e sobre seu lugar no cosmos. Tábuas de argila registravam épicos como o de Gilgamesh, histórias de reis e deuses que ecoavam os anseios e medos de uma sociedade em formação. Paralelamente à escrita, a roda, inicialmente empregada na cerâmica, logo encontrou seu verdadeiro potencial no transporte. Carros puxados por bois e cavalos revolucionaram a logística, permitindo o movimento eficiente de mercadorias e tropas. Essa inovação
junto com o desenvolvimento de sistemas de irrigação complexos, sublinhava a constante busca da humanidade por soluções práticas para seus desafios e adversidades, otimizando o uso dos recursos naturais e expandindo as fronteiras do que era possível. A Mesopotâmia, com seus rios Tigre e Eufrates serpenteando pela paisagem, era um laboratório a céu aberto para a engenhosidade humana. Enquanto isso, às margens do Nilo, a civilização egípcia se consolidava, um império que viria a durar por milênios, uma prova da notável estabilidade e resiliência de suas instituições. O Nilo não era apenas um rio, era uma divindade, a força vital que garantia a prosperidade de uma nação. Suas inundações anuais, tão previsíveis quanto o nascer do sol, depositavam um lodo fértil que transformava o deserto árido em terras agrícolas produtivas, alimentando milhões e permitindo o florescimento de uma cultura rica em simbolismo e espiritualidade. Os faraós egípcios, reverenciados como deuses na terra, governavam um reino de ordem e hierarquia. A sociedade era rigidamente estruturada, com sacerdotes, escribas, soldados e camponeses, desempenhando papéis definidos. Essa estrutura social coesa permitiu a realização de projetos de engenharia e arquitetura em uma escala sem precedentes. As pirâmides de Gizé, as grandiosas tumbas dos faraós, são a materialização da crença egípcia na vida após a morte e do poder absoluto de seus governantes. Cada bloco de pedra, meticulosamente cortado e posicionado, é um testemunho da capacidade de organização, da disciplina e da visão da humanidade para criar algo que transcendesse a mortalidade. Os hieróglifos, a escrita sagrada dos egípcios, adornavam templos e papiros, registrando hinos aos deuses, feitos dos faraós, e manuais para a passagem para o além-túmulo. A medicina egípcia, com seu conhecimento de anatomia e cirurgia, e sua arte, que representava a vida após a morte e o cotidiano de forma tão vívida, demonstravam um profundo entendimento do mundo e da condição humana. O Egito, assim como a Mesopotâmia, não apenas construiu edificações impressionantes, mas também edificou um arcabouço de conhecimento que influenciaria gerações futuras. À medida que essas civilizações antigas prosperavam, a necessidade de defender seus territórios e expandir sua influência levou ao surgimento dos primeiros impérios. O Império Acádio, sob o comando de Sargão, foi um dos primeiros a unificar várias cidades-estado mesopotâmicas sob um único governo centralizado. Essa unificação trouxe consigo a primeira tentativa em larga escala de administração imperial, com a imposição de uma língua e uma cultura dominantes sobre os povos conquistados. Foi um período de intensa inovação militar e política, onde a humanidade explorava novas formas de poder e controle. Esses primeiros impérios não eram apenas vastas extensões de terra, eram complexos sistemas de governo, leis e administração. Eles representavam a ambição da humanidade de transcender as fronteiras geográficas e culturais, de criar unidades políticas maiores que pudessem garantir a paz e a prosperidade em uma escala regional. A busca por recursos, a necessidade de segurança e o desejo de glória impulsionaram a expansão desses impérios, moldando o mapa do mundo antigo e definindo as relações entre os povos. Em ambos os casos, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, o desenvolvimento de civilizações antigas marcou uma transição fundamental na história da humanidade. De pequenos grupos nômades, a humanidade evoluiu para sociedades complexas e organizadas, capazes de construir cidades, criar sistemas de escrita, desenvolver tecnologias avançadas e estabelecer impérios duradouros. Essas civilizações não apenas proveram as necessidades básicas de seus cidadãos, mas também cultivaram as artes, as ciências e a filosofia, lançando as bases para todos os desenvolvimentos futuros. Elas nos ensinaram sobre a capacidade humana de adaptação,
inovação e a incessante busca por significado e ordem em um mundo em constante mudança. Este foi o verdadeiro berço de tudo o que somos hoje. A humanidade, impulsionada por essa ascensão e queda acádia, aprendeu lições cruciais sobre a fragilidade do poder e a importância da coesão. Mas a história não parava, e a Babilônia, uma nova potência, emergiu das cinzas. Sob o reinado do lendário Hammurabi, o Império Babilônico não apenas reconquistou territórios, mas introduziu uma das mais notáveis inovações jurídicas da antiguidade, o Código de Hammurabi. Este conjunto de leis, gravado em uma estela de diorito, não era apenas um monumento de pedra, era um grito por justiça e ordem, um esforço audacioso para harmonizar as relações sociais e econômicas de um império vasto e multifacetado. O Código de Hammurabi, com suas 282 leis, estabelecia punições para crimes, regras para o comércio, a propriedade e até mesmo para a medicina. Sua famosa máxima, olho por olho, dente por dente, embora pareça brutal pelos padrões modernos, representava um avanço significativo para a época. Antes dele, a justiça muitas vezes era arbitrária e baseada no poder ou na vingança pessoal. O Código buscava padronizar as sentenças, introduzindo um senso de equidade e responsabilidade legal, mesmo que desigual entre as diferentes classes sociais. Ele refletia a crença de que a lei deveria ser universal e conhecida por todos, uma fundação para o conceito moderno de Estado de Direito. A humanidade, através de Hammurabi, estava começando a codificar seus valores e a buscar um sistema que regulasse a convivência, um passo gigantesco na organização de sociedades e poder. Após a Era Babilônica, outra potência ascenderia, com uma ferocidade e organização militar sem precedentes: os assírios. Conhecidos por seu poderio bélico e por táticas de guerra implacáveis, os assírios construíram um império que se estendia do Egito ao Cáucaso, subjugando inúmeras nações e povos. Sua máquina de guerra era temível, equipada com armas de ferro avançadas, carros de guerra e uma infantaria disciplinada. As táticas assírias incluíam cercos brutais, deportações em massa e aterrorizantes exibições de poder, que serviam para intimidar futuros oponentes e manter a ordem em seus vastos domínios. No entanto, os assírios não eram apenas guerreiros. Eles também eram administradores astutos e patronos do conhecimento. Em meio à sua capital, Nínive, o rei Assurbanipal construiu uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. A biblioteca de Nínive era um tesouro de conhecimento, abrigando dezenas de milhares de tábuas de argila com textos que variavam de épicos literários, como a Epopeia de Gilgamesh, a tratados científicos, registros históricos e manuais religiosos. Era um repositório da sabedoria mesopotâmica, um testemunho da crença assíria na importância do registro e da preservação do saber, mesmo que seu império fosse construído sobre a força. A existência dessa biblioteca demonstra uma faceta menos conhecida dos assírios: a valorização do intelecto e da cultura como pilares de um império duradouro. Eles entendiam que o poder militar, por si só, não era suficiente para sustentar um domínio tão vasto. A administração eficiente, a preservação da história e a disseminação do conhecimento eram igualmente cruciais. Essa dualidade entre a brutalidade guerreira e a sofisticação cultural é um lembrete complexo da natureza da humanidade, capaz de grande violência e, ao mesmo tempo, de profunda apreciação pelo saber. A queda de Nínive e do Império Assírio, pelos babilônios e medos, marcou o fim de uma era de dominação militar implacável. Mas o legado de seus avanços administrativos e a preservação do conhecimento na biblioteca permaneceram. A humanidade, através dessas civilizações antigas, estava constantemente experimentando com diferentes modelos de governança,
de organização social e de busca pelo poder. Cada império, com suas particularidades, contribuía com novas camadas para a intrincada tapeçaria da experiência humana. Esses impérios antigos, acádio, babilônico e assírio, não foram meros capítulos isolados na história. Eles foram elos essenciais na cadeia evolutiva da civilização. O Império Acádio mostrou a viabilidade da unificação e da administração centralizada. A Babilônia, com Hammurabi, estabeleceu as bases para sistemas jurídicos mais formais, buscando uma justiça que superasse a arbitrariedade. Os assírios, por sua vez, demonstravam o poder da organização militar e a importância da acumulação e preservação do conhecimento, mesmo em meio à conquista. Cada um desses impérios, com seus próprios desafios e adversidades, moldou a humanidade de maneiras profundas. Eles desenvolveram tecnologias, aprimoraram a escrita, a matemática, a astronomia e a arquitetura. As estratégias de guerra e os sistemas de governo que implementaram foram estudados e adaptados por civilizações posteriores. A humanidade não apenas sobreviveu, mas prosperou e evoluiu através dessas experiências, construindo sobre os ombros de seus predecessores. A constante busca por ordem, segurança e prosperidade levou à formação de estruturas sociais e políticas cada vez mais complexas. Desde as primeiras cidades-estados sumérias até os vastos impérios mesopotâmicos, a humanidade demonstrou uma resiliência notável e uma capacidade inigualável de inovação. A lição era clara: a civilização não é estática, mas um processo contínuo de adaptação, aprendizado e transformação. E essa jornada estava apenas começando, com novos impérios e ideologias prontas para surgir e desafiar os limites do que a humanidade poderia alcançar. O palco estava montado para as próximas grandes civilizações que herdariam não apenas os territórios, mas também o vasto conhecimento e as lições, tanto positivas quanto negativas, de seus antecessores. A humanidade, emergindo das cinzas dos impérios mesopotâmicos, estava pronta para um novo capítulo, e esse capítulo seria escrito com a grandiosidade e a diversidade da Pérsia. Do Planalto iraniano, um novo poder começou a se erguer, diferente em sua abordagem e monumental em sua escala. O Império Persa, sob a liderança de figuras como Ciro, o Grande, e Dário I, não apenas conquistou vastos territórios, mas os uniu sob uma administração inovadora e uma filosofia que, em muitos aspectos, transcendia a brutalidade de seus predecessores. A vastidão do Império Persa era sem precedentes. Estendia-se da Índia ao Egito, da Ásia Central à Europa, governando uma miríade de povos, culturas e religiões. Diferente dos assírios, que aterrorizavam e deportavam, os persas frequentemente adotavam uma política de tolerância e respeito pelas tradições locais, permitindo que os povos conquistados mantivessem suas divindades, costumes e até mesmo suas leis, desde que reconhecessem a autoridade persa e pagassem seus impostos. Essa abordagem revolucionária para a época foi um pilar fundamental para a longevidade e a estabilidade do império. A humanidade aprendia, através da Pérsia, que a força bruta não era a única via para a dominação e que a inclusão poderia ser uma ferramenta de poder ainda mais eficaz. A filosofia e a religião zoroastrista, com sua ênfase na dualidade entre o bem e o mal, na escolha individual e na importância da verdade e da ordem, influenciaram profundamente a governança persa. O profeta Zaratustra ensinava que a vida era uma batalha constante entre Ahura Mazda e Angra Mainyu, e que cada pessoa tinha a responsabilidade de escolher o caminho da retidão. Essa crença infundia nos reis persas um senso de dever divino para manter a justiça e a ordem, refletindo-se na administração do império. Estradas bem construídas, um sistema postal eficiente e uma moeda padronizada
facilitavam o comércio e a comunicação, unindo um império que, de outra forma, seria fragmentado pela distância. Enquanto a Pérsia dominava o Oriente, no Ocidente, em uma península montanhosa banhada pelo mar Egeu, outra civilização estava gestando os fundamentos de um legado que ecoaria por milênios, a Grécia Antiga. Longe da vasta unidade imperial persa, a Grécia era um mosaico de cidades-estado independentes, cada uma com sua própria identidade, leis e formas de governo. Atenas e Esparta, as mais proeminentes entre elas, representavam polos opostos na visão da humanidade sobre organização social e poder. A Grécia Antiga é frequentemente celebrada como o berço da democracia, da filosofia ocidental, do teatro, da história e de grande parte da ciência e da matemática que ainda hoje utilizamos. Em Atenas, a humanidade deu um passo ousado e sem precedentes em direção à autogovernança. A democracia ateniense, embora limitada a cidadãos homens nascidos livres, permitia que uma grande parte da população participasse diretamente nas decisões políticas. Os cidadãos debatiam e votavam leis na eclésia, serviam em júris e ocupavam cargos públicos, muitos deles por sorteio. Esta era uma tentativa radical de distribuir o poder, de dar voz ao povo, em contraste marcante com as monarquias e impérios autocráticos que dominavam a maior parte do mundo conhecido. Em Atenas, a busca pelo conhecimento era uma paixão. Pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles lançaram as bases da filosofia ocidental, questionando a natureza da realidade, da moralidade e da política. Eles encorajavam o pensamento crítico, a argumentação lógica e a busca pela verdade, influenciando gerações de intelectuais. O teatro grego, com suas tragédias e comédias, não era apenas entretenimento, mas um meio de explorar questões éticas, sociais e existenciais, um espelho da alma humana. A arte e a arquitetura atingiram um auge de perfeição estética, buscando a harmonia, a proporção e a beleza ideal. Esparta, por outro lado, oferecia um modelo radicalmente diferente de sociedade. Era uma oligarquia militarista, onde a vida dos cidadãos era totalmente dedicada ao Estado e à excelência guerreira. Desde o nascimento, os espartanos eram treinados para serem soldados implacáveis, disciplinados e leais. O foco não estava na individualidade ou na filosofia, mas na força coletiva, na obediência e na defesa da polis. Embora sua sociedade fosse austera e repressiva, Esparta construiu um exército inigualável e um sistema social que garantiu sua segurança por séculos, demonstrando outra faceta da capacidade da humanidade de se organizar e adaptar a desafios específicos. A rivalidade entre Atenas e Esparta e entre as várias cidades-estado gregas era intensa, muitas vezes culminando em conflitos sangrentos. No entanto, essa fragmentação também impulsionou a inovação e a competição, forçando cada cidade a aprimorar suas instituições e a defender seus ideais. A humanidade, através dessas civilizações gregas, experimentava as complexidades da liberdade, da governança e do poder, lançando as sementes para futuras ideias de direitos individuais e responsabilidade cívica. O legado da Grécia Antiga é imenso. As bases da política, da filosofia, da ciência, da matemática e das artes que desenvolveram tornaram-se os pilares da civilização ocidental. Suas perguntas sobre a natureza da justiça, da beleza e do bom governo continuam a ressoar hoje. A humanidade, ao observar a Pérsia e a Grécia, compreendia que havia múltiplos caminhos para a grandeza e que a força de uma civilização não residia apenas em seu poderio militar ou em sua riqueza, mas também em suas ideias, em sua capacidade de inovar socialmente e em sua busca incessante pelo conhecimento e pela compreensão do mundo e de si mesma. Esses dois impérios, o vasto e tolerante Império Persa e o fragmentado,
mas intelectualmente explosivo mundo grego preparavam o palco para o próximo grande capítulo da história humana, um capítulo que veria a fusão e o choque dessas diferentes visões de mundo. A humanidade, então, testemunharia a colisão dessas duas visões de mundo aparentemente opostas: a vastidão imperial persa e a efervescência das cidades-estado gregas. As guerras médicas, que eclodiram no início do século V a.C., foram mais do que meros conflitos territoriais. Foram um embate de ideologias, de sistemas de governo e de formas de vida. O poderio militar persa, com sua frota colossal e seus exércitos inumeráveis, parecia invencível, mas a união grega, forjada na adversidade, mostraria uma resiliência inesperada. A Batalha de Maratona, a heróica resistência das Termópilas e a decisiva vitória naval de Salamina não foram apenas triunfos militares. Foram declarações da capacidade humana de defender a liberdade e a autonomia contra as maiores probabilidades. Essas guerras solidificaram a identidade grega e demonstraram que o espírito de um povo unido por ideais poderia superar a força bruta de um império. Com a ameaça persa contida, a Grécia Antiga entrou em sua Era de Ouro, um período de florescimento cultural, artístico e intelectual sem precedentes, frequentemente conhecido como o século de Péricles. Em Atenas, em particular, a democracia atingiu seu auge e a humanidade explorou as fronteiras do pensamento humano em todas as direções. A arte e a arquitetura gregas, com sua busca incessante pela perfeição, harmonia e proporção, produziram obras-primas como o Partenon, templos e esculturas que ainda hoje inspiram admiração. O teatro, com dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, não apenas entretinha, mas provocava reflexão profunda sobre o destino, a moralidade e a condição humana. As comédias de Aristófanes, por sua vez, satirizavam a sociedade e a política da época, mostrando a capacidade grega de criticar a si mesma. A ciência e a matemática também avançaram significativamente. Pitágoras e Euclides lançaram as bases da geometria. Hipócrates, considerado o pai da medicina, desenvolveu uma abordagem sistemática para a doença, separando-a da superstição e da religião. Historiadores como Heródoto e Tucídides registraram os eventos de seu tempo com uma profundidade analítica que transcendeu a mera crônica, buscando as causas e consequências das ações humanas. A humanidade, através dos gregos, estava aprendendo a observar, questionar e registrar o mundo de forma racional e sistemática. Contudo, a rivalidade interna entre as cidades-estado gregas, especialmente Atenas e Esparta, persistiu e eventualmente levou às devastadoras guerras do Peloponeso. Esses conflitos prolongados enfraqueceram as polis gregas, abrindo caminho para uma nova potência emergente no norte, a Macedônia. Sob a liderança carismática e militarmente genial de Filipe II, e depois de seu filho Alexandre o Grande, a Macedônia conquistou a Grécia e, em seguida, embarcou em uma das maiores campanhas militares da história. Alexandre o Grande não foi apenas um conquistador. Ele foi um visionário que, em apenas uma década, forjou um império que se estendia da Grécia ao Egito, à Pérsia e até as fronteiras da Índia. Mais do que simplesmente subjugar povos, Alexandre cultivou uma política de fusão cultural, encorajando o casamento entre seus oficiais e mulheres persas e fundando cidades que serviam como centros de intercâmbio cultural. A ambição de Alexandre era criar uma civilização verdadeiramente ecumênica, onde a cultura grega se misturasse com as tradições orientais, resultando no nascimento de uma nova era, o helenismo. A expansão helenística foi um fenômeno transformador. A língua grega tornou-se a língua franca do mundo oriental, facilitando a comunicação e a disseminação de ideias. A arte, a arquitetura e a filosofia gregas
se espalharam por vastas regiões, influenciando civilizações distantes. Novas cidades foram fundadas, muitas delas nomeadas Alexandria em sua homenagem, e serviram como centros de comércio, conhecimento e cultura. A mais famosa dessas cidades foi a Alexandria do Egito, que se tornou o epicentro do mundo helenístico após a morte prematura de Alexandre. Sob o governo da dinastia Ptolomaica, a humanidade construiu a lendária Biblioteca de Alexandria, um tesouro inestimável de conhecimento que atraiu os maiores pensadores, cientistas e estudiosos da época. Com centenas de milhares de pergaminhos, a biblioteca era um símbolo do compromisso helenístico com a erudição e a preservação do saber. Matemáticos como Euclides e Arquimedes, astrônomos como Eratóstenes e médicos cujas descobertas avançaram enormemente a anatomia e a fisiologia, todos convergiram para Alexandria. O Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não era apenas uma estrutura imponente. Era um símbolo do poder e da sofisticação tecnológica e intelectual da época. Ele guiava navios de todo o Mediterrâneo para o porto da cidade, facilitando o comércio e o intercâmbio cultural, que eram a marca registrada do helenismo. A era helenística, embora marcada pela fragmentação do Império de Alexandre em vários reinos, foi um período de grande dinamismo e inovação. A humanidade, nesse período, transcendia as fronteiras geográficas e culturais, forjando uma civilização globalizada, onde as ideias fluíam livremente e o conhecimento era valorizado acima de tudo. Essa fusão de Oriente e Ocidente, essa síntese cultural, preparava o terreno para os desafios e as oportunidades que surgiriam com a ascensão de uma nova potência no Mediterrâneo, uma que aprenderia lições valiosas tanto da organização imperial persa quanto da inovação intelectual grega, e que levaria a civilização a patamares ainda mais elevados de organização e engenharia. A humanidade estava prestes a entrar na Era de Roma. A humanidade, emergindo do brilhantismo helenístico e da complexidade de seus reinos sucessores, estava pronta para testemunhar o surgimento de uma nova força que moldaria o destino do Ocidente por séculos: Roma. A história de Roma, que começaria como uma pequena vila às margens do rio Tibre, é uma saga de ambição, engenhosidade e uma capacidade singular de adaptação e assimilação. A lenda de Rômulo e Remo, amamentados por uma loba e fundadores da Cidade Eterna, já prenunciava a natureza indomável e a vocação imperial que caracterizaria essa civilização. Mais do que um mito de origem, era um reflexo da mentalidade de um povo que se via predestinado a grandes feitos. Inicialmente uma monarquia, Roma rapidamente se transformou em uma república, um sistema político inovador que buscava equilibrar o poder entre diferentes classes sociais. A humanidade, através dos romanos, desenvolveu instituições complexas e duradouras: o Senado, as Assembleias Populares e os magistrados, cada um com suas funções e responsabilidades. Esse sistema, embora imperfeito e frequentemente palco de conflitos internos, permitiu uma governança relativamente estável e a expansão contínua. Os romanos eram mestres na arte da administração e da organização, e sua república, com sua ênfase na lei e na ordem, lançou as bases para muitos dos princípios jurídicos e políticos que ainda hoje influenciam as nações modernas. A expansão territorial romana não foi um processo linear, mas uma série de conquistas, alianças e absorções. Um dos capítulos mais dramáticos dessa expansão foram as Guerras Púnicas, uma série de 3 conflitos monumentais contra Cartago, uma poderosa cidade-estado fenícia no norte da África, que dominava o Mediterrâneo ocidental. Essas guerras foram um teste supremo para a resiliência e a determinação da humanidade romana. Cartago, liderada pelo lendário general Aníbal Barca, ameaçou a própria existência de Roma
infligindo derrotas humilhantes em batalhas como a de Canas. No entanto, a persistência romana, sua capacidade de aprender com os erros e de mobilizar recursos, eventualmente prevaleceu. A vitória final sobre Cartago não apenas eliminou seu principal rival, mas também abriu caminho para Roma se tornar a potência hegemônica do Mediterrâneo. Com Cartago fora do caminho, a máquina militar e administrativa de Roma voltou-se para o leste, absorvendo os reinos helenísticos que haviam surgido após a morte de Alexandre. A humanidade romana, agora senhora de um vasto império que se estendia da Península Ibérica ao Oriente Médio, não se limitou à conquista militar. Sua genialidade residia na capacidade de integrar os povos conquistados, oferecendo-lhes cidadania, direitos e a infraestrutura romana em troca de lealdade e tributos. Essa política de assimilação, em contraste com a dominação pura e simples, foi fundamental para a longevidade e a estabilidade do império em formação. Mas a grandeza de Roma não se manifestava apenas em suas conquistas militares e políticas. Os romanos eram construtores inigualáveis, e suas obras de engenharia são um testemunho da capacidade humana de dominar o ambiente e criar estruturas de durabilidade e funcionalidade impressionantes. As estradas romanas, uma rede complexa que interligava todo o império, não eram apenas vias para o movimento de tropas, eram artérias que facilitavam o comércio, a comunicação e a disseminação da cultura romana. Construídas com precisão e durabilidade, muitas delas permanecem visíveis e, em alguns casos, funcionais até hoje, mais de 2 milênios depois. Os aquedutos romanos são outro exemplo espetacular da engenhosidade da humanidade. Essas estruturas monumentais, que transportavam água fresca de fontes distantes para as cidades, eram essenciais para a saúde pública e o desenvolvimento urbano. Utilizando princípios de gravidade e arcos intrincados, os engenheiros romanos garantiram um suprimento constante de água para banhos públicos, fontes e residências, elevando o padrão de vida de seus cidadãos a níveis sem precedentes na antiguidade. A grandiosidade e a precisão dessas obras refletem não apenas um domínio técnico, mas uma visão de longo prazo e um compromisso com o bem-estar coletivo. Além das estradas e aquedutos, os romanos construíram pontes, portos, teatros, anfiteatros e fóruns, que se tornaram o coração de suas cidades. O Coliseu, por exemplo, não era apenas um local para espetáculos, era um símbolo do poder e da cultura romana, capaz de abrigar dezenas de milhares de espectadores. O Panteão, com sua cúpula inovadora, demonstrava um domínio da arquitetura e da engenharia que desafiava os limites da época. A lei romana, codificada e sistematizada, formou a base para muitos dos sistemas jurídicos modernos. A humanidade, através de Roma, desenvolveu conceitos como a presunção de inocência, o direito a um julgamento justo e a importância da evidência, princípios que são pilares da justiça em todo o mundo. A língua latina, por sua vez, tornou-se a língua franca de grande parte da Europa Ocidental, influenciando profundamente as línguas românicas e contribuindo com um vasto vocabulário para o inglês e outras línguas germânicas. A transição da República para o Império Romano foi um período de tumulto e transformação. As tensões sociais e políticas, exacerbadas pela vastidão do império e pela concentração de poder, levaram a guerras civis e à ascensão de figuras carismáticas como Júlio César. Sua ascensão ao poder e seu assassinato marcaram o fim de uma era e o prelúdio para outra. Seu sobrinho neto, Otávio, que se tornaria Augusto, consolidaria o poder, encerrando a República e inaugurando o Império Romano. A humanidade, mais uma vez, adaptava suas estruturas políticas para lidar com as realidades de um mundo em constante mudança. A Pax Romana, que se seguiria, traria um período de paz e prosperidade sem precedentes, mas também os desafios
inerentes à manutenção de um império tão vasto e diverso. A ascensão de Roma, com sua lenda, sua república, suas guerras e suas obras de engenharia, estabeleceu um novo paradigma para a civilização humana, um legado que continua a ressoar em nosso tempo. A humanidade, sob a égide do Império Romano, desfrutava agora de um período de relativa estabilidade e prosperidade, conhecido como Pax Romana. Este não foi um tempo de paz absoluta, mas de ausência de grandes conflitos internos e externos que pudessem desestabilizar o vasto domínio romano. Desde o governo de Augusto, o primeiro imperador, até o final do século II d.C., o império alcançou sua máxima extensão territorial e consolidou sua influência cultural e política. As legiões romanas, antes instrumentos de conquista, tornaram-se guardiãs da ordem, protegendo as fronteiras e garantindo a segurança das rotas comerciais que ligavam todas as províncias. Era uma era de ouro para a infraestrutura, com a construção de novas cidades, estradas e portos que facilitavam o fluxo de bens, ideias e pessoas, tecendo uma complexa rede de interconexões que unia os mais diversos povos sob uma única administração. A vida cotidiana em Roma, a capital do Império, era vibrante e multifacetada. A cidade, com sua população que se aproximava de 1 milhão de habitantes em seu auge, era um caldeirão de culturas, línguas e costumes. Os romanos viviam em apartamentos ou casas luxuosas, desfrutavam de banhos públicos que funcionavam como centros sociais, praticavam esportes no circo máximo e assistiam a espetáculos grandiosos nos anfiteatros. A culinária era variada, a educação valorizada e a busca pelo lazer era uma parte integrante da vida urbana. A humanidade, nesse contexto, experimentava o auge da organização social e do conforto material que a tecnologia e a administração da época podiam oferecer. O direito romano permeava todas as esferas, garantindo uma estrutura legal que, embora hierárquica, buscava a ordem e a justiça segundo seus próprios preceitos. No entanto, nenhum império, por mais poderoso que seja, é eterno. As sementes da decadência começaram a germinar mesmo durante o apogeu da Pax Romana, e os séculos seguintes trariam desafios cada vez maiores que culminariam na queda do Império Romano do Ocidente em 476 de Cristo. As causas dessa queda são complexas e multifacetadas, um tema de intenso debate entre historiadores, mas podemos identificar alguns fatores cruciais. Economicamente, o Império enfrentava uma crise crescente. A dependência de mão de obra escrava, a inflação, a desvalorização da moeda e o aumento da carga tributária para sustentar o vasto aparato militar e administrativo esgotavam os recursos. As rotas comerciais, embora extensas, tornaram-se vulneráveis a ataques de piratas e bandidos, e a produção agrícola interna não conseguia acompanhar as demandas de uma população crescente. Militarmente, o Império estava em constante estado de defesa. As fronteiras eram imensas e difíceis de proteger contra as incursões de tribos germânicas e outros povos, que, impulsionados por pressões externas, buscavam novas terras e riquezas. A necessidade de recrutar mais soldados, muitas vezes estrangeiros, e a diminuição da lealdade entre as tropas e o Estado Central enfraqueceram a capacidade militar de Roma. Politicamente, a instabilidade era endêmica. O trono imperial tornou-se um prêmio disputado por generais ambiciosos, levando a um ciclo vicioso de golpes, assassinatos e guerras civis. Em um período de 50 anos, no século III, Roma teve mais de 20 imperadores, a maioria dos quais terminou seus dias de forma violenta. Essa instabilidade minava a confiança no governo e impedia a implementação de políticas de longo prazo. Socialmente, a humanidade romana estava dividida. A disparidade entre ricos e pobres aumentava,
e a perda de valores cívicos e morais, segundo muitos contemporâneos, contribuía para a fragilidade do Estado. A corrupção era generalizada e a lealdade ao império, antes um pilar da identidade romana, dava lugar a interesses regionais ou pessoais. Culturalmente, a influência de Roma começou a diminuir nas províncias mais distantes que desenvolviam suas próprias identidades e, por vezes, resistiam à centralização. Nesse cenário de transformação e crise, o cristianismo emergiu como uma força social e espiritual cada vez mais poderosa. Inicialmente perseguida, a nova fé, com sua mensagem de esperança, igualdade e vida após a morte, atraiu um número crescente de adeptos, especialmente entre as classes mais baixas e marginalizadas. O cristianismo oferecia uma estrutura de apoio e uma comunidade coesa em um mundo em desintegração. Com a conversão do imperador Constantino no século IV e, posteriormente, a sua oficialização como religião de Estado pelo imperador Teodósio, o cristianismo transformou-se de uma seita marginalizada na principal força ideológica e moral do império. O papel do cristianismo na queda de Roma é outro ponto de controvérsia. Alguns argumentam que a ênfase na vida espiritual e na obediência a Deus, em detrimento da lealdade ao Estado e aos deuses tradicionais romanos, enfraqueceu o espírito cívico e militar. Outros veem o cristianismo como um fator de coesão, uma nova base para a moralidade e a identidade que ajudou a preservar elementos da civilização romana após a queda política. Independentemente da interpretação, é inegável que o cristianismo se tornou uma instituição central, preenchendo o vácuo de poder e autoridade que surgia com o enfraquecimento do Estado romano. Suas dioceses e bispos, com sua organização hierárquica, muitas vezes se tornaram a única autoridade funcional em muitas regiões após o colapso das estruturas imperiais. A queda do Império Romano do Ocidente não foi um evento súbito, mas um processo gradual, uma série de desintegrações e adaptações. Em 410 d.C., Roma foi saqueada pelos visigodos, um choque profundo para a humanidade da época, que via a Cidade Eterna como invencível. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto pelo chefe germânico Odoacro. Embora o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, continuasse a prosperar por mais 1000 anos, a Europa Ocidental entrou em um período de fragmentação política e social que os historiadores chamariam de Idade Média. A humanidade, mais uma vez, se via diante de um novo capítulo, com a tarefa de reconstruir e redefinir suas civilizações sobre as ruínas de um império glorioso, carregando consigo os legados de Roma, sua lei, sua engenharia, sua língua e, agora, sua fé cristã, que moldariam profundamente o futuro do continente. A humanidade, então, emergia de um período de grande centralização e poder imperial para uma era de fragmentação e redefinição. A queda do Império Romano do Ocidente não significou o fim da civilização, mas sim uma profunda transformação. A Europa Ocidental mergulhou no que muitos historiadores, por muito tempo, chamaram de Idade das Trevas, um termo que hoje é amplamente contestado e visto como simplista. Na realidade, a Idade Média foi um período complexo e dinâmico, marcado tanto por desafios quanto por inovações, onde a luz do conhecimento e da fé brilhou em meio à aparente escuridão da desordem política. A fragmentação da Europa foi a característica mais imediata e visível. O vasto território antes unificado sob a águia romana dissolveu-se em uma miríade de reinos germânicos, ducados, condados e senhorios. A autoridade centralizada deu lugar a um mosaico de poderes locais, muitas vezes em conflito uns com os outros. As estradas romanas, antes artérias vitais do império, caíram em desuso, a segurança diminuiu
e o comércio em larga escala foi severamente afetado. As cidades, outrora centros vibrantes de cultura e comércio, encolheram drasticamente e a vida rural tornou-se a norma para a maioria da população. Nesse cenário de descentralização e insegurança, o feudalismo emergiu como a principal estrutura socioeconômica e política. Era um sistema baseado em relações de vassalagem, onde os suzeranos concediam terras a seus vassalos em troca de lealdade e serviço militar. Os camponeses, a grande maioria da humanidade, estavam ligados à terra, trabalhando para o senhor feudal em troca de proteção. Esse sistema, embora limitasse a liberdade individual, proporcionava uma forma de organização e defesa em uma época de constantes ameaças e ausência de um poder central forte. Castelos fortificados pontilhavam a paisagem, servindo como centros de poder e refúgio. A Igreja Católica, no entanto, permaneceu como a única instituição universal e coesa em toda a Europa Ocidental. Em meio à desordem política, a Igreja preencheu o vácuo de poder, oferecendo não apenas consolo espiritual, mas também uma estrutura administrativa, educacional e social. Bispos e abades tornaram-se figuras de autoridade e influência, muitas vezes mais poderosos que os próprios reis. Os mosteiros, espalhados pelo continente, tornaram-se centros de aprendizado, onde monges copiavam manuscritos antigos, preservando o conhecimento clássico, que de outra forma teria sido perdido. A humanidade encontrou na fé cristã um elemento unificador, uma linguagem e uma moralidade comuns que transcendiam as fronteiras políticas e as divisões sociais. A Igreja regulava a vida diária, celebrava rituais, oferecia hospitais e escolas e buscava impor a paz de Deus, limitando essa violência endêmica entre os nobres. Um dos fenômenos mais marcantes da Idade Média foram as Cruzadas, uma série de expedições militares religiosas empreendidas pelos cristãos europeus entre os séculos XI e XIII, principalmente para recuperar a Terra Santa do controle muçulmano. Embora muitas vezes brutais e motivadas por uma mistura complexa de fé, ambição territorial e busca por riqueza, as cruzadas tiveram um impacto profundo na humanidade. Elas não apenas fortaleceram a autoridade papal e a identidade cristã, mas também promoveram um intercâmbio cultural significativo, embora nem sempre pacífico, entre o Ocidente e o Oriente. Os cruzados trouxeram de volta novas ideias, produtos, tecnologias e conhecimentos científicos, especialmente nas áreas de medicina, matemática e astronomia, que haviam sido preservados e desenvolvidos pelo mundo islâmico. Esse contato reabriu rotas comerciais e estimulou um novo interesse pelo mundo exterior, gradualmente tirando a Europa de seu isolamento. Enquanto a Europa ocidental passava por essa fase de fragmentação e consolidação feudal, o Império Bizantino, herdeiro do Império Romano do Oriente, continuava a prosperar por mais 1000 anos, mantendo viva a chama da cultura greco-romana e do cristianismo ortodoxo. Com sua capital em Constantinopla, uma metrópole deslumbrante e estratégica, Bizâncio era um farol de civilização, arte e erudição, atuando como uma ponte entre o Ocidente e o Oriente. Sua influência estendeu-se por vastas regiões, do Balcãs à Rússia, e sua arquitetura, mosaicos e códigos legais, como o de Justiniano, exerceram um impacto duradouro. Paralelamente, o mundo islâmico emergia como uma força global. A partir do século VII, a fé islâmica, nascida na Península Arábica, espalhou-se com uma velocidade impressionante, criando um vasto império que se estendia da Espanha à Índia. Os muçulmanos não apenas conquistaram territórios, mas também assimilaram e desenvolveram o conhecimento das civilizações grega, persa e indiana. Eles foram pioneiros em áreas como álgebra, química, medicina e astronomia, e suas cidades, como Bagdá,
Cairo e Córdoba tornaram-se centros de aprendizado e cultura, muito mais avançados do que a maioria das cidades europeias da época. A humanidade, no mundo islâmico, experimentava um período de ouro de inovação e interconexão, com bibliotecas repletas de manuscritos e estudiosos traduzindo e comentando obras antigas, enquanto forjavam novas descobertas. Assim, a Idade Média, longe de ser um período monolítico de trevas, foi uma era de profunda gestação. Na Europa Ocidental, a Igreja e o feudalismo moldaram uma nova sociedade, enquanto as cruzadas, apesar de sua violência, abriram portas para o intercâmbio. No Oriente, o Império Bizantino e o mundo islâmico mantiveram e expandiram o conhecimento, estabelecendo as bases para futuros avanços. A humanidade estava lenta, mas seguramente, tecendo novas redes de conhecimento, poder e fé, preparando o terreno para as transformações ainda mais radicais que viriam a seguir, à medida que a curiosidade e o espírito de descoberta começavam a reacender na Europa. A humanidade, então, estava à beira de uma das fases mais transformadoras de sua existência, um período que viria a ser conhecido como o Renascimento. Depois dos séculos de redefinição e gestação da Idade Média, especialmente na Europa, um novo espírito começou a florescer, impulsionado por uma renovada apreciação pelo legado clássico greco-romano e por uma onda de inovação e curiosidade intelectual. O ressurgimento das artes e ciências na Europa não foi um acidente, mas sim o resultado de uma complexa interação de fatores: o crescimento das cidades e do comércio, o surgimento de uma nova classe mercantil rica e patrona das artes, a redescoberta de textos antigos preservados por monges e, crucialmente, o contato com o conhecimento avançado do mundo islâmico e bizantino que havia sido reavivado durante as cruzadas. Florença, na Itália, tornou-se o epicentro desse movimento. Famílias como os Médici, banqueiros poderosos, investiram pesadamente em artistas, arquitetos e pensadores, transformando a cidade em um berço de gênios. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, nomes que ainda hoje ecoam como sinônimos de excelência humana, emergiram nesse período, desafiando as convenções artísticas e científicas. A arte deixou de ser meramente religiosa para incorporar uma visão mais humanista, celebrando a forma humana e a beleza do mundo natural. A perspectiva, a anatomia e a proporção tornaram-se ferramentas essenciais para os artistas, refletindo uma nova abordagem empírica e racional para a compreensão do universo. Mas o Renascimento não foi apenas sobre arte e beleza, foi também um catalisador para a revolução científica que viria a seguir. Pensadores como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei começaram a questionar o modelo geocêntrico do universo, propondo uma visão heliocêntrica que, embora inicialmente controversa, lançaria as bases para a astronomia moderna. Essa mudança de paradigma, do homem como centro do universo para uma visão mais observacional e baseada em evidências, foi um passo gigantesco na jornada da humanidade em busca do conhecimento. Quase em paralelo com o florescimento cultural e científico, a Europa embarcou na monumental Era das Descobertas. Impulsionados por uma mistura de ambição econômica, a busca por novas rotas comerciais para as especiarias do Oriente após a queda de Constantinopla para os otomanos e uma curiosidade insaciável sobre o que jazia além do horizonte, grandes navegadores como Vasco da Gama, Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães lançaram-se aos mares desconhecidos. Portugueses e espanhóis lideraram essa corrida, utilizando avanços na cartografia, na construção naval e na navegação astronômica. A invenção da bússola, do astrolábio e de mapas mais precisos, muitos deles aprimorados a partir do conhecimento árabe, foram cruciais para essas viagens épicas. Essas explorações não apenas redefiniram o mapa mundi, conectando continentes que antes
viviam em relativo isolamento, mas também resultaram na formação de vastos impérios coloniais. A humanidade testemunhou a primeira globalização em larga escala, com o estabelecimento de rotas comerciais transatlânticas e transpacíficas. Produtos como o açúcar, o tabaco, o café e as especiarias fluíam entre os continentes, transformando economias e hábitos de consumo. Um dos inventos mais revolucionários desse período, e talvez de toda a história da humanidade, foi a invenção da imprensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg por volta de 1440. Antes da imprensa, os livros eram copiados à mão, um processo lento e caro que limitava o conhecimento a uma elite clerical e acadêmica. Com a prensa de Gutenberg, a produção de livros tornou-se mais rápida e barata, permitindo a disseminação do conhecimento em uma escala sem precedentes. A Bíblia foi o primeiro livro impresso em massa, mas logo uma vasta gama de textos, de tratados científicos a obras literárias, inundou o mercado. A imprensa democratizou o acesso à informação, impulsionando a alfabetização, estimulando o debate intelectual e pavimentando o caminho para a Reforma Protestante e a Revolução Científica. A humanidade estava agora equipada com uma ferramenta poderosa para compartilhar ideias, desafiar dogmas e acelerar o progresso. No entanto, a Era das Descobertas teve um impacto profundamente ambíguo. Enquanto abria novas fronteiras para o conhecimento e o comércio, ela também resultou em uma tragédia sem precedentes para as civilizações pré-colombianas das Américas. Impérios como os Aztecas e os Incas, com suas complexas estruturas sociais, avançados conhecimentos astronômicos e arquitetura monumental, foram brutalmente conquistados e dizimados pelos europeus, que trouxeram consigo não apenas armas superiores, mas também doenças contra as quais os povos nativos não tinham imunidade. Milhões de vidas foram perdidas, culturas inteiras foram desmanteladas e vastas riquezas foram saqueadas. A humanidade, em sua busca por expansão e recursos, demonstrou uma capacidade destrutiva que mancharia permanentemente a glória de suas descobertas. O novo mundo foi subjugado e o tráfico de escravos africanos em larga escala começou, criando um legado de sofrimento e desigualdade que perduraria por séculos. Assim, o Renascimento e a Era das Descobertas representaram um divisor de águas na história da humanidade. Foi um período de luz brilhante e sombra profunda, de progresso intelectual e exploração desenfreada. A Europa, que antes parecia em desvantagem em relação aos impérios islâmicos e bizantinos, emergiu como uma força dominante no cenário global, impulsionada por sua curiosidade, sua inovação tecnológica e, infelizmente, sua capacidade de conquista. Os alicerces para o mundo moderno estavam sendo firmemente assentados, com a promessa de mais revoluções e transformações ainda por vir. À medida que a humanidade continuava sua incessante jornada de autodescoberta e expansão. A humanidade, emergindo deste caldeirão de renascimento e descobertas, encontrava-se em um limiar sem precedentes, onde as sementes de novas revoluções já germinavam, prontas para transformar o tecido social, político e científico do mundo. As profundas mudanças culturais e geográficas do período anterior não seriam as últimas, mas sim o prelúdio para uma série de transformações ainda mais radicais que redefiniriam a própria essência da existência humana. Uma dessas transformações sísmicas foi a Reforma Protestante, um movimento que estilhaçou a unidade religiosa da Europa Ocidental e ressoou por séculos. Impulsionada pela invenção da imprensa, que permitiu a disseminação em massa de textos, como as 95 Teses de Martinho Lutero, a Reforma desafiou a autoridade incontestável da Igreja Católica Romana. Não se tratava apenas de teologia,
Era uma revolta contra o poder estabelecido, a corrupção percebida e a centralização do controle espiritual. A humanidade viu a ascensão de novas denominações cristãs, como o luteranismo e o calvinismo, que, por sua vez, fomentaram novas visões sobre o trabalho, a ética e a relação individual com o divino. As repercussões foram imensas, mergulhando a Europa em uma série de guerras religiosas devastadoras, como a Guerra dos 30 Anos. Milhões pereceram em conflitos motivados pela fé. Mas, ironicamente, esse período de turbulência também pavimentou o caminho para uma maior tolerância religiosa em algumas regiões e para a consolidação dos Estados-nação, que começaram a afirmar sua soberania sobre a autoridade eclesiástica. A humanidade estava aprendendo a duras penas sobre os perigos do fanatismo e a importância da autonomia individual de crença. Paralelamente, e muitas vezes em contraste com a fúria religiosa, desenrolava-se a Revolução Científica. Iniciada ainda no Renascimento, ela ganhou força nos séculos XVI e XVII, quando pensadores como Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton e muitos outros revolucionaram a maneira como a humanidade compreendia o universo. A ênfase passou da fé e da tradição para a observação empírica, a experimentação e a razão. Galileu Galilei, com seu telescópio, confirmou o modelo heliocêntrico de Copérnico, desafiando dogmas milenares e enfrentando a Inquisição. Isaac Newton, com suas leis do movimento e da gravitação universal, forneceu um arcabouço matemático que explicava o funcionamento do cosmos, unificando os céus e a terra sob um conjunto de leis universais. A humanidade, antes vista como um pequeno ponto no centro do universo, agora se compreendia como parte de uma vasta e intrincada máquina regida por princípios racionais. Essa mudança de perspectiva não se limitou à astronomia e à física. Ela se estendeu à medicina, à química e à biologia, lançando as bases para a ciência moderna e para a crença no progresso contínuo através do conhecimento. A mente humana, agora liberta de certas amarras dogmáticas e equipada com o método científico, voltou-se para a sociedade e a política. O século XVIII testemunhou o Iluminismo, um movimento intelectual que exaltava a razão, a liberdade e o progresso. Filósofos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu e John Locke questionaram o direito divino dos reis, a tirania e a injustiça social. Eles defenderam a separação de poderes, os direitos naturais do homem e a soberania popular. Suas ideias, disseminadas através de livros, panfletos e salões de discussão, prepararam o terreno para as revoluções políticas que se seguiriam. A humanidade, através de seus pensadores mais perspicazes, estava formulando um novo contrato social, onde os governados tinham voz e os governantes eram responsáveis perante o povo. O clímax dessas ideias iluministas manifestou-se espetacularmente na Revolução Francesa de 1789. Cansada da monarquia absolutista, da desigualdade social e da opressão, a população francesa tomou as ruas, derrubou o antigo regime e proclamou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A humanidade testemunhou a ascensão dos ideais democráticos em sua forma mais explosiva e muitas vezes sangrenta. Embora a Revolução Francesa tenha passado por fases de terror e instabilidade, culminando na ascensão de Napoleão Bonaparte, ela reverberou por todo o mundo, inspirando movimentos de independência nas Américas e reformas políticas na Europa. A ideia de que o poder emana do povo e que todos os cidadãos são iguais perante a lei tornou-se um pilar fundamental da modernidade, embora sua plena realização ainda fosse um desafio. Enquanto a Europa convulsionava com revoluções políticas e religiosas, uma transformação silenciosa, mas igualmente poderosa, estava remodelando o modo de vida da humanidade, a Revolução Industrial.
Iniciada na Grã-Bretanha no final do século XVIII, ela foi impulsionada por inovações tecnológicas como a máquina a vapor de James Watt, o tear mecânico e a produção em massa. A energia do vapor transformou a manufatura, o transporte e a agricultura. As fábricas surgiram atraindo massas de trabalhadores do campo para as cidades, que cresceram exponencialmente. A humanidade experimentou uma urbanização sem precedentes, com a formação de novas classes sociais, a burguesia industrial e o proletariado. A produção em massa tornou bens antes luxuosos acessíveis a um público mais amplo, elevando o padrão de vida para alguns, mas também criando condições de trabalho desumanas e uma exploração brutal para muitos. A Revolução Industrial não foi apenas sobre máquinas, foi uma profunda mudança social. Ela alterou as relações de trabalho, a estrutura familiar e o ambiente. A poluição se tornou uma preocupação crescente e a busca incessante por matérias-primas e mercados impulsionou ainda mais o colonialismo. A humanidade, em sua busca por eficiência e progresso material, estava criando um mundo de contrastes gritantes, riqueza e pobreza extremas coexistindo lado a lado. As bases para os desafios sociais e econômicos dos séculos vindouros estavam sendo lançadas, enquanto as máquinas, antes meras ferramentas, começavam a ditar o ritmo da vida. Este foi um período de efervescência inigualável, onde a razão, a fé e a tecnologia se chocavam, moldando inexoravelmente o destino da humanidade. A humanidade, impulsionada pela voragem da Revolução Industrial e pela incessante busca por recursos e mercados, viu-se arrastada para uma nova era de expansão. O final do século XIX e o início do XX marcaram o auge dos impérios coloniais, onde potências europeias como Grã-Bretanha, França, Alemanha e Bélgica repartiram entre si vastas porções da África e da Ásia. Não se tratava mais apenas de postos comerciais, mas de um controle territorial e político total, justificado muitas vezes por uma suposta missão civilizadora, que na prática resultou em exploração brutal, subjugação cultural e uma redefinição violenta das fronteiras e identidades de povos milenares. A humanidade, em sua face ocidental, impôs sua tecnologia e sua visão de mundo, extraindo matérias-primas, estabelecendo sistemas de governo e economia que beneficiavam as metrópoles e semeando as sementes de futuros conflitos que perdurariam por décadas após a descolonização. Esse período de dominação global, embora tenha conectado o mundo de maneiras sem precedentes, também acentuou divisões e desigualdades que ainda ecoam nos dias atuais. A tensão crescente entre essas potências imperiais, aliada a nacionalismos fervorosos e alianças militares complexas, culminou em um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, as Guerras Mundiais. A Primeira Guerra Mundial, deflagrada em 1914, foi um conflito de proporções industriais, onde novas tecnologias de morte, como metralhadoras, gás venenoso e tanques, foram usadas em uma escala inimaginável. Milhões de vidas foram ceifadas nas trincheiras da Europa, e o mapa político do continente foi redesenhado. A humanidade, pela primeira vez, experimentava a capacidade de autodestruição em massa que sua própria engenhosidade havia criado. A promessa de que seria a guerra para acabar com todas as guerras revelou-se uma ilusão trágica. Apenas 2 décadas depois, o mundo mergulharia em um conflito ainda mais devastador, a Segunda Guerra Mundial. Impulsionada por ideologias totalitárias como o fascismo e o nazismo, a busca por hegemonia e a intolerância racial, esta guerra arrastou o planeta inteiro para um abismo de violência e genocídio. O Holocausto, o extermínio sistemático de milhões de judeus e outras minorias, permanece como um lembrete horripilante dos abismos da crueldade humana. A humanidade testemunhou a destruição de cidades inteiras,
A invenção da bomba atômica e sua utilização em Hiroshima e Nagasaki, um marco aterrorizante que introduziu o mundo na era nuclear e na possibilidade de aniquilação total. As guerras mundiais não apenas devastaram vidas e paisagens, mas também transformaram a psique coletiva da humanidade, forçando uma reavaliação profunda sobre o progresso, a moralidade e o futuro da civilização. Do rescaldo da Segunda Guerra Mundial emergiu um novo tipo de confronto: a Guerra Fria. Não foi uma guerra de batalhas diretas entre as superpotências, Estados Unidos e União Soviética, mas uma disputa ideológica, política e tecnológica que dividiu o mundo em blocos antagônicos. A humanidade viveu sob a sombra constante da aniquilação nuclear, com a doutrina da destruição mútua assegurada, mantendo uma paz tensa. Essa rivalidade estimulou uma corrida armamentista sem precedentes, mas também impulsionou avanços tecnológicos extraordinários, especialmente na exploração espacial. A corrida espacial, um dos capítulos mais fascinantes da Guerra Fria, viu a humanidade lançar o primeiro satélite, o primeiro homem ao espaço e, finalmente, pisar na Lua. Essas conquistas, embora motivadas pela competição geopolítica, representaram saltos gigantescos na capacidade de exploração e compreensão do universo. A humanidade, olhando para as estrelas, demonstrava uma resiliência e uma capacidade de superação que contrastavam com as atrocidades recém-ocorridas na Terra. O século XX, apesar de suas tragédias, foi também um período de avanços tecnológicos sem precedentes que redefiniram o cotidiano da humanidade. Além da era nuclear e espacial, houve uma explosão de inovações em diversas áreas. A eletrônica, com a invenção do transistor e, posteriormente, do microchip, pavimentou o caminho para a computação moderna. A comunicação foi revolucionada pelo rádio, televisão e, mais tarde, pela internet, encurtando distâncias e conectando pessoas de maneiras antes impensáveis. Na medicina, a descoberta dos antibióticos, o desenvolvimento de vacinas e os avanços na cirurgia aumentaram drasticamente a expectativa de vida e a qualidade de saúde de bilhões. A humanidade aprendeu a controlar doenças que antes eram sentenças de morte e a desvendar os segredos do corpo humano com uma profundidade cada vez maior. O transporte global tornou-se mais rápido e acessível, com a aviação comercial transformando o mundo em um lugar menor. A tecnologia, que em um momento foi usada para a destruição em massa, também se tornou a principal ferramenta para o progresso, a cura e a interconexão global. Esses avanços, contudo, não vieram sem custos. A humanidade, ao mesmo tempo em que celebrava suas conquistas, começava a confrontar as consequências de sua própria expansão e consumo desenfreado. A poluição industrial, o esgotamento de recursos naturais e a alteração do clima global começaram a surgir como ameaças latentes, mas crescentes. A interconectividade global, embora trouxesse benefícios, também significava que crises em uma parte do mundo poderiam rapidamente afetar outras. O século XX, portanto, deixou para a humanidade um legado complexo, um mundo interligado por tecnologia, mais consciente de sua própria capacidade de criação e destruição, e à beira de uma nova era de desafios e oportunidades que testariam sua adaptabilidade e sabedoria como nunca antes. A jornada da humanidade, que começou com os primeiros passos em busca de sobrevivência, agora a colocava diante de questões existenciais em uma escala planetária, com o destino de sua civilização e do próprio planeta em jogo. A humanidade, ao cruzar o limiar para o século XXI, encontrou-se em um cenário de complexidade e interconexão sem precedentes. A globalização, um processo multifacetado que vinha se intensificando desde o final da Guerra Fria, consolidou-se como a força motriz que remodelava economias, culturas e sociedades em escala planetária.
As fronteiras, antes barreiras físicas e ideológicas, tornaram-se mais porosas, permitindo um fluxo contínuo de informações, bens, capitais e, em certa medida, pessoas. Empresas operam em mercados transnacionais, cadeias de suprimentos se estendem por continentes, e a cultura pop de um canto do mundo encontra ressonância em outro, criando uma tapeçaria global que é, ao mesmo tempo, rica e, por vezes, homogeneizadora. A humanidade agora compartilhava um destino comum de maneiras que seriam impensáveis séculos atrás. Nesse contexto de intensa globalização, a revolução digital emergiu como o catalisador mais poderoso da interconectividade. A internet, que começou como uma rede militar e acadêmica, expandiu-se exponencialmente, tornando-se o sistema nervoso central da civilização. Dispositivos móveis, cada vez mais poderosos e acessíveis, colocaram o mundo na palma da mão de bilhões. A humanidade passou a viver em uma era de informação instantânea, onde notícias, ideias e tendências se espalham em segundos. As redes sociais redefiniram a comunicação e a interação social, criando comunidades virtuais e, ao mesmo tempo, desafios relacionados à privacidade, desinformação e polarização. A inteligência artificial, antes um conceito da ficção científica, começou a se materializar em algoritmos que permeiam desde recomendações de consumo até sistemas de reconhecimento facial e veículos autônomos. A humanidade se vê diante de uma ferramenta de poder transformador, capaz de otimizar processos, resolver problemas complexos e impulsionar a inovação a velocidades vertiginosas, mas também levantando questões éticas profundas sobre automação, emprego e o próprio significado da inteligência. Paralelamente a essa efervescência tecnológica e social, a humanidade foi forçada a confrontar as consequências acumuladas de sua própria trajetória. As crises ambientais, antes consideradas problemas locais ou de menor importância, ascenderam ao topo da agenda global. O aquecimento global, impulsionado pela emissão desenfreada de gases de efeito estufa desde a Revolução Industrial, manifesta-se em eventos climáticos extremos, elevação do nível do mar e ameaça à biodiversidade. A humanidade, que por milênios se viu como dominadora da natureza, agora percebe que sua própria sobrevivência depende de uma relação mais harmoniosa e sustentável com o planeta Terra. A busca por sustentabilidade tornou-se imperativa, com esforços para desenvolver energias renováveis, promover a economia circular e proteger ecossistemas frágeis. É um desafio monumental que exige cooperação global e uma mudança profunda de mentalidade e comportamento por parte de cada indivíduo e nação. Além dos desafios ambientais, o século XXI também trouxe consigo uma complexidade renovada nos conflitos geopolíticos. Embora a Guerra Fria tenha terminado, a promessa de um fim da história não se concretizou. Em vez disso, a humanidade testemunhou o surgimento de novas formas de conflito: terrorismo transnacional, guerras cibernéticas, disputas por recursos naturais e o ressurgimento de rivalidades entre grandes potências. A busca pela paz, um anseio perene da humanidade, continua sendo uma jornada árdua e muitas vezes frustrante. Conflitos regionais persistem, milhões de pessoas são deslocadas de seus lares e a ameaça de armas de destruição em massa, embora menos proeminente do que na Guerra Fria, ainda paira como um lembrete sombrio da capacidade humana para essa violência. A humanidade, em sua busca por segurança e prosperidade, precisa navegar por um labirinto de interesses conflitantes e ideologias diversas, exigindo diplomacia, compreensão mútua e a construção de instituições internacionais mais eficazes. Nesse cenário de oportunidades e desafios sem precedentes, a humanidade se encontra em uma encruzilhada.
A velocidade das mudanças tecnológicas e sociais é estonteante e a capacidade de adaptação é testada constantemente. A promessa de um futuro mais conectado, inteligente e próspero colide com a sombra das crises climáticas, das desigualdades persistentes e dos conflitos latentes. A humanidade, com sua engenhosidade inesgotável e sua capacidade de cooperação, tem em suas mãos as ferramentas para moldar seu próprio destino. Mas a escolha de como usar essas ferramentas para construir pontes ou muros, para inovar de forma sustentável ou para esgotar recursos, para promover a paz ou para perpetuar a violência, recai sobre cada um de nós. A jornada da humanidade, desde os primeiros passos em planícies africanas até a era digital, é uma prova de sua resiliência e de sua incessante busca por significado e progresso. O século XXI, com todas as suas complexidades, é mais um capítulo crucial nessa saga, onde as decisões tomadas hoje ecoarão por gerações vindouras, definindo o legado da humanidade para o futuro. A humanidade, ao longo de sua existência complexa e multifacetada, teceu uma tapeçaria rica e intrincada de experiências. Desde os primeiros passos hesitantes de caçadores-coletores em vastas planícies africanas, impulsionados pela simples necessidade de sobrevivência e reprodução, até a intrincada rede de cidades globais, interconectadas por fios digitais, a jornada foi marcada por uma incessante busca por conhecimento, segurança e significado. Vimos o fogo ser domesticado, a semente ser plantada e o barro ser moldado em civilizações. Testemunhamos a ascensão de impérios grandiosos e sua inevitável queda, cada um deixando para trás um legado de inovações, leis e filosofias que, de alguma forma, moldaram o presente. Aprendemos com os sumérios a escrita, com os egípcios a majestade da arquitetura e com os babilônios a complexidade da justiça. Os gregos nos presentearam com a democracia, a filosofia e a arte, que ainda ressoam em nossa alma coletiva, enquanto os romanos nos ensinaram sobre organização, engenharia e a capacidade de construir impérios que se estendem por vastos territórios. A Idade Média, muitas vezes rotulada como uma era de trevas, foi, na verdade, um período de profunda reestruturação, onde a fé e a cultura se entrelaçaram e onde as sementes do Renascimento e da Era das Descobertas foram plantadas. Atravessamos oceanos, mapeamos continentes e questionamos dogmas, abrindo caminho para a ciência e a razão. As revoluções, científica, francesa, industrial, não foram meros eventos históricos, mas sim catalisadores de transformações profundas que redefiniram a relação da humanidade com o poder, o conhecimento e o trabalho. Elas nos impulsionaram para uma era de progresso tecnológico sem precedentes, mas também nos confrontaram com as duras realidades da desigualdade, da exploração e da guerra em escala global. As duas guerras mundiais e a Guerra Fria foram lembretes sombrios da capacidade humana para a destruição, mas também da resiliência e da busca incessante pela paz e cooperação. O século XX, com seus avanços tecnológicos e a corrida espacial, nos abriu os olhos para a vastidão do cosmos e para a nossa própria fragilidade como habitantes de um pequeno ponto azul. Agora, no século XXI, a humanidade se encontra em uma encruzilhada existencial. A revolução digital e a inteligência artificial prometem um futuro de possibilidades inimagináveis, onde a informação é instantânea e a automação redefine o trabalho e a vida. Podemos curar doenças, explorar o espaço profundo e criar conexões que transcendem barreiras geográficas e culturais. No entanto, esses avanços vêm acompanhados de responsabilidades imensas. As crises ambientais, o aquecimento global, a perda de biodiversidade e a escassez de recursos naturais são ameaças que exigem uma ação global e coordenada. A humanidade,
que por milênios buscou dominar a natureza, agora compreende que sua própria sobrevivência depende de uma relação de simbiose e respeito com o planeta. Os conflitos geopolíticos, as desigualdades sociais e a disseminação de desinformação nos lembram que os desafios não são apenas tecnológicos, mas profundamente humanos. A busca pela paz, pela justiça e pela equidade continua sendo uma jornada árdua, exigindo diplomacia, empatia e um compromisso inabalável com os valores que nos tornam humanos. A jornada da humanidade, desde os seus primórdios, tem sido uma constante negociação entre o individual e o coletivo, entre o progresso e a preservação, entre a inovação e a sabedoria. O futuro não é um destino pré-determinado, mas uma tela em branco que a humanidade está pintando a cada decisão, a cada inovação, a cada ato de cooperação ou conflito. As lições do passado são faróis que iluminam o caminho, mostrando-nos os erros a evitar e os sucessos a replicar. A resiliência demonstrada ao longo de milhões de anos, a capacidade de se adaptar e de transcender adversidades, é a maior força da humanidade. A inovação, que nos tirou das cavernas e nos levou às estrelas, continua sendo a chave para desbloquear um futuro mais próspero e sustentável. Mas, mais do que tecnologia e progresso material, o futuro da civilização dependerá de nossa capacidade de cultivar a sabedoria, a compaixão e a interconexão. Será que conseguiremos transcender as divisões, as ideologias e os interesses estreitos para construir um futuro compartilhado? Será que a humanidade, com toda a sua inteligência e engenhosidade, aprenderá a viver em harmonia consigo mesma e com o planeta que a sustenta? A resposta a essas perguntas não reside em algoritmos ou avanços científicos, mas no coração e na mente de cada ser humano. O que podemos construir a partir de agora? A escolha é nossa, e o legado que deixaremos para as futuras gerações está sendo forjado neste exato momento, neste ponto crucial da história. A jornada continua.